Olá a todos, meu nome é Douglas Dutra, faço parte da equipe de suporte técnico da MSC Software Brasil e hoje farei uma apresentação sobre análise de fadiga usando ferramentas da MSC. Neste webinar não haverá uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, porém você poderá realizar perguntas via chat ou enviá-las por e-mail. No final da apresentação será passado o e-mail de contato. Aproveito para citar sobre o grupo da MSC no LinkedIn, chamado de Portal CAI América Latina, onde você pode obter informações e novidades sobre o MSC. Começarei falando dos objetivos principais dessa apresentação. Após, farei uma breve introdução sobre fadiga, com foco na sua definição e importância de realizar esse tipo de análise. E em seguida falarei sobre as principais ferramentas da MSC para realizar cálculo de fadiga, que são o MSC Fatigue, o MARC e o Nastran Embedded Fatigue. Os objetivos principais deste webinar são apresentar o conceito e a importância de realizar análise de fadiga e introduzir as capacidades das ferramentas da MSC na resolução de problemas de fadiga. De acordo com a norma BS 7608, fadiga é o dano de uma parte estrutural pela iniciação e gradual propagação de uma ou mais trincas causado pela aplicação repetida de tensão. De um ponto de vista prático, fadiga é um processo em que variações repetidas no carregamento causam falha mesmo quando as tensões nominais estão abaixo do escoamento do material, e é feita de um processo de iniciação de trinca e subsequente propagação como resultado de uma deformação cíclica e plástica. A primeira investigação sistemática de falhas por fadiga foi feita por August Wöhler em 1850, em que falhas em eixos de locomotivas e vagões foram investigadas. Foram feitos ensaios de flexão, torção e tração em ferro, aço e outros metais. Wöhler demonstrou a influência da tensão média, originando trabalhos de Gerber e Goodman sobre a influência da tensão média na vida de um componente estrutural. A história ensinou o homem sobre a importância de realizar cálculos de fadiga. Inúmeros acidentes em pequena e grande escala ocorreram devido a este fenômeno, causando enormes prejuízos e vítimas fatais. As falhas por fadiga constituem um custo significativo para a economia. Como prova disso, um estudo apontou que o custo anual de fadiga de materiais para a economia dos Estados Unidos, em 1982, estava por volta de 100 bilhões de dólares, correspondendo a aproximadamente 3% do PIB na época. Apesar de mais de 150 anos de pesquisa sobre fadiga, falhas por fadiga continuam ocorrendo. Mais pesquisa não vai reduzir a incidência de falha por fadiga, mas educação vai. Começo agora falando sobre as ferramentas da MSC para análise de fadiga. São elas o MSC Fatigue, o MARC e o Nastran Embedded Fatigue. Começaremos pelo MSC Fatigue. O MSC Fatigue foi concebido em 1991 por meio de uma joint venture entre a MSC e a Unicode, em que a Unicode fornece o solver do MSC Fatigue e a MSC fornece a integração e interface gráfica com Patran. O MSC Fatigue oferece um processo de solução de fadiga totalmente integrado no Patran, onde o usuário pode gerenciar dados de material, carregamento e geometria, assim como visualizar resultados globais e locais do seu modelo, realizar otimização do projeto e suportar dados experimentais. É possível utilizar um dos 3 métodos principais de análise de fadiga, conhecidos como método SM, que relaciona a tensão elástica nominal ou local com vida, o método EN, que relaciona a deformação local com vida, e o método LEFM, que é a abreviação para Linear Elastic Fracture Mechanics, mecânica da fratura linear elástica, que relaciona intensidade de tensão com taxa de propagação de trinca. A MSC oferece ferramentas que auxiliam o usuário a realizar um processo completo de cálculo de durabilidade. No Adams, que é um software dedicado à análise dinâmica de mecanismos, é possível calcular os carregamentos atuantes. No solver Nastran, é possível calcular as tensões e deformações do modelo. No MARC, sob voltada à não linearidade, é possível calcular a propagação de trincas. E por fim, no MSC Fatigue, pode-se estimar a vida em fadiga. O MSC Fatigue oferece módulos específicos para diferentes tipos de análise de fadiga.
que vão desde os 3 métodos principais mais conhecidos, SN, EN, LEFM, até módulos voltados à vibração, fadiga em solda, aquisição de sinais, etc. A interface gráfica do MSC Fatigue é amigável e é acessada pelo menu Durability no Patran. O processo de análise de fadiga começa com os dados principais de entrada, compostos pela geometria, material e carregamento. Essas informações alimentam o MSC Fatigue com resultados calculados para cada nó por meio de superposição linear. E por meio do método de contagem denominado Rainflow, o programa realiza a análise de fadiga, cujos resultados podem ser vistos na etapa de pós-processamento e podem suportar uma análise posterior de otimização realizada no próprio MSC Fatigue. Nós vamos passar brevemente por cada uma dessas etapas do processo de análise, começando pela geometria. As informações de geometria do modelo são passadas para o MSC Fatigue por meio de resultados lineares de tensão e deformação, cuja origem pode ser de uma análise estática, transiente ou de resposta em frequência. Resultados de diversos solvers são suportados, como solvers da MSC, por exemplo, Nastran, Mark, Daitran, e solver de terceiros, como Abacus, Ansys, LS-DYNA, IDEAS, entre outros. O MSC Fatigue usa resultados de uma análise de tensões, importando os nós, elementos e resultados de um arquivo de saída, como por exemplo .xdb ou AP2 do MSC Nastran. Agora falaremos das informações de material. As propriedades de material relacionadas à fadiga podem ser entradas manualmente pelo usuário de acordo com o método de análise utilizado. Esses dados podem, por exemplo, vir de um ensaio experimental ou de uma norma, como ABS, ASME, que fornecem curvas SN de alguns tipos de materiais, considerando a influência do ambiente, condições de fabricação, etc. O módulo de materiais no MSC Fatigue, chamado de Material Database, permite a entrada e edição de dados, display gráfico e também uma base de materiais cadastrados que seguem normas, como a DIN, SAI, ASTM, etc. Este slide mostra um exemplo de um gráfico de curva SN plotado no MSC Fatigue. Falaremos agora sobre o módulo de carregamento. Em uma análise de fadiga, é necessário informar ao programa a forma como os carregamentos variam no tempo. Essa informação pode ser entrada manualmente ou por meio da leitura de um sinal. O módulo de carregamento no MSC Fatigue, chamado de Time History Manager, contém facilidades para criação de ondas ponto por ponto graficamente, display gráfico e edição, manipulação gráfica e aritmética, conversão automática de unidades e importação de arquivo no formato ASCII2 que pode conter dados de um sinal. Este slide mostra um sinal típico de carregamento no tempo plotado no MSC Fatigue. Após entrar com os dados principais de entrada, é necessário setar os parâmetros de análise de fadiga. A opção Solution Parameters é usada para definir os parâmetros específicos de cada análise. O formulário irá mudar de acordo com o tipo de análise usada, seja ela SN, EN, propagação de trinca, etc. Após a definição dos parâmetros, basta rodar a análise, podendo inclusive ser monitorada durante sua execução. Com relação aos 3 métodos principais de análise de fadiga, o MSC Fatigue oferece ferramentas distintas. No caso do método SN, temos, por exemplo, as seguintes ferramentas: Rainflow, contagem de ciclos, correção da tensão média, estruturas soldadas, parâmetros estatísticos de confiabilidade, lei de dano Palm-Green-Miner Linear, distinção entre curva SN de material e curva de componentes, condições de superfície, fator de segurança, indicadores de biaxialidade, etc. Para o método EN, temos ferramentas baseadas no conceito de deformação local, correção de tensão média, conversão elastoplástica, parâmetros de confiabilidade, lei de dano, tensão-deformação cíclica, condições de superfície,
fator de segurança, indicadores de biaxialidade e etc. Para o método de propagação de trinca, baseado na mecânica da fratura, temos modelagem ciclo a ciclo, rainflow, tamanho mínimo de trinca, método Kitagawa, fechamento de trinca e retardação, critério de falha, tenacidade à fratura, trincas na superfície ou internamente, lei de Paris modificada, etc. E por que estudar propagação de trinca? Este estudo promove a filosofia de projeto tolerante a danos. Isto significa que um componente pode não ser substituído quando uma trinca é encontrada. Sua substituição ocorre somente quando existe risco da trinca se propagar catastroficamente. Esse tipo de projeto requer conhecimento da natureza do carregamento e como a trinca poderá se propagar sob essas circunstâncias. Usualmente, tal tipo de projeto permite redundâncias na estrutura e requer inspeção regular. Este slide mostra o triângulo da mecânica da fratura linear elástica, em que é mostrada a relação entre fator de intensidade de tensão, tamanho de trinca e tensão aplicada. Para cada tipo de geometria com uma trinca presente, é possível estimar o chamado fator de correção geométrica, em inglês compliance function. Este fator define a geometria da estrutura ou componente onde uma trinca existe. Por exemplo, um valor unitário se refere a uma placa plana infinita com uma trinca interna. Um valor de 1.12 se refere a uma trinca de borda em uma placa plana semi-infinita. O MSC Fatigue oferece uma biblioteca de mais de 30 tipos de geometrias com trincas presentes, que auxiliam na estimativa desse fator. Com este fator geométrico calculado, e com as informações de tamanho inicial de trinca e de variação de tensão, é possível calcular a evolução do tamanho da trinca para cada ciclo de carregamento por meio da lei de Paris. As diversas capacidades do MSC Fatigue fazem com que diversas indústrias usufruam de suas ferramentas. Podemos ver nesse slide a plotagem de dano numa aplicação na indústria aeronáutica. Neste slide podemos ver uma aplicação na indústria automobilística, em que um componente está submetido a diversos casos de carregamentos que influenciam de maneira distinta na vida total em fadiga. Temos também diversas aplicações na indústria naval, que fazem uso de normas como a ABS para estimar as propriedades da curva SN do material utilizado. Falaremos agora do software MARC. O MARC é um solver da MSC voltado a cálculos não lineares, que pode ser acessado pelo Patran ou pelo Mentat. Este programa pode ser utilizado para modelagem de falha, seja ela por degradação de material, por meio de plasticidade, análise de falha progressiva, chamada de PFA, e evolução de danos, ou por falha estrutural, havendo separação de material por meio de delaminação da interface, iniciação e propagação de trinca. Ao iniciar uma análise de falha, surgem algumas questões como quando falha. O quando é determinado pelos critérios de falha, como tensão máxima, índices de falha, deformação crítica e etc. Outra questão é aonde falha, que será o local de maior valor do critério de falha escolhido, ou o local previamente especificado pelo usuário como local de iniciação da trinca. E o que acontece após o início da trinca? É aí que entram alguns métodos implementados no MARC, como o método da análise de falha progressiva, evolução do dano e propagação da trinca. O método da análise de falha progressiva é utilizado para modelar falha em materiais compósitos. Alguns modelos conhecidos estão implementados no MARC, como Puck, Tsai-Woo, Hashin, Ryu, entre outros. Quanto ao método de evolução de danos, alguns modelos estão disponíveis no MARC, como Gurson, Lemaitre, Principal Stress, Oyane, Bonora e Huber Damage. Neste slide, temos um exemplo de aplicação. Agora, mudando para o segundo tipo de modelagem de falha no MARC, temos a falha estrutural por separação de material. Nessa categoria, temos a separação na interface pelos métodos Breaking Glue e Delamination Option. Temos a modelagem de iniciação de trinca, que podem ter início nos lados e face dos elementos,
ou de maneira geral com superfície facetada e remalhagem, chamado de Faced Surface and Remeshing. E por último, a modelagem da propagação da trinca, que pode ser ao longo da interface colada, ao longo dos lados e faces de elementos, ou com direção geral, com remalhagem, remeshing, agora em análises 3D na versão 2013 do MARC. A respeito da separação da interface por breaking glue, temos apresentado neste slide um exemplo simples, de duas partes coladas chamadas de upper e lower, em laranja e roxo. Essas partes estão coladas a um corpo rígido chamado de base plate, em amarelo, e essas partes são puxadas pela região em verde, chamada de puller. E por meio de um critério de falha de tensões de contato, é possível visualizar como ocorrerá a separação das partes, conforme mostrado no slide seguinte. É possível adicionar trincas na interface de maneira automática usando a função Delamination Option, a qual se baseia no critério de tensões de contato na interface. A modelagem da interface entre dois corpos pode ser realizada de maneira mais detalhada no MARC, utilizando dois métodos conhecidos, que são o Cohesive Zone Model e o VCCT, Virtual Crack Closure Technique. No primeiro, é modelada uma camada de elementos de interface, onde é feita uma modelagem especial do material, tornando a interface elástica, com consequente impacto na rigidez total. Já no VCCT, ocorre propagação da trinca ao longo da interface, necessitando de uma trinca existente. No segundo método de falha estrutural por separação de material, que é a modelagem da iniciação da trinca, o usuário pode realizar a inserção manual de trinca dentro do MARC, durante a análise por meio de um conjunto de faces de elementos, ou por uma superfície malhada denominada General Faced Surface. No primeiro método, a localização da trinca é definida por um conjunto de faces de elementos, conforme mostrado na figura abaixo e no slide seguinte. Já no segundo método, a trinca é definida pela inserção de uma superfície malhada, conforme mostrado na figura abaixo. Por último, para a modelagem da propagação de trinca, o MARC oferece a propagação geral de trinca para sólidos 3D, suportado para malhas tetraédricas com remalhagem automática durante a propagação de trinca, mantendo a malha refinada na ponta da trinca. Neste slide, vemos um exemplo de um cilindro sofrendo torção. Já neste slide, vemos o exemplo de um tubo com uma trinca parcial ao longo da espessura. E por último, um exemplo de conformação no MARC. Falaremos agora brevemente sobre a terceira e última ferramenta, chamada de Nastran Embedded Fatigue. Num processo comum de cálculo de fadiga de um software, como por exemplo no MSC Fatigue ou em outros, o solver utilizado para gerar o dado de entrada não é o mesmo solver utilizado para realizar o cálculo de fadiga. E isso acaba gerando algumas desvantagens, como gasto excessivo na passagem de dados, perda de performance, falta de integração, geração de um número maior de arquivos, entre outras. O Nastran Embedded Fatigue acaba de ser lançado e veio para introduzir uma nova forma de realizar cálculo de fadiga, de maneira integrada, em que a análise é feita completamente no Nastran. Então, por que usar o Nastran Embedded Fatigue? Um cálculo de fadiga não precisa ser um processo longo e cansativo. Existem diversos ganhos em produtividade, um melhor gerenciamento de dados e uma interface conhecida e integrada. O NEF, Nastran Embedded Fatigue, é fácil de usar, por oferecer um novo conceito de análise integrada, gerenciamento de arquivos simplificado e é independente de plataformas e interfaces gráficas. Quanto à performance, há uma redução significante do uso de CPU, eliminação de arquivos intermediários, com consequente redução do tempo de análise. Quanto à capacidade, o NEF realiza cálculo de fadiga com uma rotina de solução de análise e não de pós-processamento como comumente é feito.
Isso permite uma análise integrada de otimização de forma. Desta forma, a solução 200 do Nastran, que é uma solução de otimização, é capaz de se integrar ao NEF, considerando assim não só uma análise de tensões como critério de otimização, mas também critério de vida em fadiga, gerando assim formas otimizadas e apropriadas para componentes que sofrem carregamento cíclico. Neste slide são mostrados alguns comandos do Nastran Embedded Fatigue que se assemelham ao formato comum dos comandos do Nastran, fazendo com que usuários que já estão acostumados com este software tenham uma adaptação mais rápida. O objetivo deste webinar não é ensinar como utilizar cada software. Para isso, a MSC oferece treinamentos específicos para cada um, que possuem duração média de 1 semana e que podem ser customizados para as necessidades de sua empresa. Por exemplo, podem ser adicionados alguns dias após o treinamento para auxiliar na resolução de um problema do seu dia a dia. Esses treinamentos da MSC podem ser inclusive ministrados na sua empresa. Foi um prazer falar sobre este assunto de análise de fadiga, que está cada dia mais presente na vida dos engenheiros e empresas. Caso tenha alguma pergunta, este webinar ficará no ar por mais alguns minutos para que possam enviá-las via chat, ou, se preferirem, podem enviar suas perguntas posteriormente pelo e-mail marketing.mscbrasil@mscsoftware.com. Tanto as perguntas via chat e via e-mail serão respondidas posteriormente. Obrigado pela atenção e até a próxima.